O discernimento espiritual é algo que ocorre no nosso espírito, não no nosso intelecto. É uma sensação espiritual com relação a algo ou com relação a alguém. As escrituras dizem em Daniel capítulo 2, 22, que Deus é aquele que revela o profundo e o escondido. Então, é importante que você entenda. O dom espiritual, ele é uma ferramenta fundamental na vida da igreja. Se existe algo que uma pessoa tem que buscar, é o dom de discernimento, o dom de discernir espíritos. Por quê? Porque ele te habilita a identificar a fonte de atuação espiritual na vida de uma pessoa. Se por acaso é a pessoa por si só, se por acaso a atuação ou a fala é maligna, ou se por acaso a atuação ou a fala é da parte de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Houve um evento onde algumas pessoas começaram a receber do poder de Deus e tiveram manifestações, e aquilo me inquietou assim por demais. E eu vi que uma pessoa se destacou, se evidenciou naquele momento, e para que ela não viesse cair e se machucar e talvez até lesar outras pessoas, eles fizeram um cerco, deram as mãos, fizeram um cerco ao redor dela, para que ela ficasse então ali recebendo da parte de Deus, concentrada naquele local. Mas eu olhei aquilo tudo e eu me senti totalmente inquieta com relação àquilo. E na hora eu repreendi aquela atuação maligna sobre a vida da guria e a guria caiu no chão. Existe muita manifestação que as pessoas acham que é de Deus e não é de Deus. E eu não estou falando com isso que as manifestações que ocorrem na igreja ou em outros lugares, reunião de oração, são tudo malignas. Não, eu estou falando que nós precisamos ter discernimento espiritual. O dom do discernimento espiritual, ele te capacita, é uma ferramenta. Então, aquilo te capacita, te habilita a identificar a fonte da manifestação espiritual que está ocorrendo em algo ou em alguém naquele momento. Você está conseguindo entender? Você viu que ferramenta poderosa? Como você sabe que a profecia que você recebeu veio da parte de Deus? Você tem certeza? Por intermédio do dom de discernimento espiritual. É uma ferramenta. Então as pessoas buscam o dom de profetizar, buscam 1000 dons e se esquecem de algo tão simples, mas tão fundamental para que não venhamos cair no erro. Por quê? Porque existem muitos espíritos enganadores e nós temos que, as escrituras dizem, temos que provar os espíritos. E a Bíblia diz que aquele espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito então que veio a partir de Deus. Então discernimento espiritual não é intuição. Discernimento espiritual não é pressentimento, tá bom? Discernimento espiritual é uma percepção no nosso espírito, uma percepção espiritual com relação a algo ou alguém. Na verdade, discernimento de espíritos, discernimento espiritual, o dom de 1 Coríntios 12, é uma revelação da origem, da procedência daquilo que está acontecendo, identificando se é divina, se é humana, se é maligna. Discernimento espiritual é a capacidade de compreender aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. A pessoa que tem o dom do discernimento, ela anda muito mais rápido do que uma pessoa natural, porque esta é uma ferramenta espiritual. Se é uma ferramenta espiritual, é para atuação no reino do Espírito. Então, você combatendo malignidades no reino do Espírito, ou você recebendo da parte de Deus no reino do Espírito, você se move no reino natural de uma forma muito mais rápida. Em quantas igrejas pessoas sobem ao altar e são pessoas que não poderiam subir ao altar em hipótese alguma. Eu lembro de uma vez, e foi num outro estado, eu estava numa igreja e tinha o grupo de louvor. E lá no grupo de louvor tinha um vocal, uma pessoa, uma moça. E eu olhava para aquela moça e o tempo todo Deus dizia: essa moça tá de caso com o líder. Imagina a minha situação naquele momento. O que eu ia fazer? O que aconteceu é que no final do evento,
estourou a situação. Mas antes de estourar a situação, quando deu o intervalo do louvor para eu assumir a pregação, quando eu fui subir e ela foi descer, se manifestou na vida dela. E tivemos então que expulsar. E a partir dali veio então toda a questão do atendimento, foi revelado que ela estava de caso com uma outra pessoa. O discernimento espiritual, ele te livra de ciladas. Todo líder, não importa a liderança que você ocupa na igreja, você tem que ter o dom do discernimento espiritual. O dom do discernimento espiritual, ele faz com que você olhe para uma pessoa e consiga identificar espiritualmente a procedência daquilo que você está vendo, atuação, daquilo que você está ouvindo, comunicação e fala. Erros gravíssimos ocorrem. E grande parte no altar, ou diante de departamentos gravíssimos. Porque algumas pessoas estão sob responsabilidade sem o dom do discernimento espiritual. Cargo na igreja não é dado por capacidade humana. Cargo, função na igreja é dado para quem Deus chamou, para quem Deus vocacionou. E o homem confirma aquilo que Deus já fez na vida do homem. Você deveria buscar o dom de discernimento de espíritos para sua família. Ainda que você cuide rigorosamente. As crianças são uma presa fácil. Então as crianças podem chegar em casa e ter certas atitudes que não é uma varinha que vai resolver. Tem certas atitudes que não é a cadeirinha da disciplina que vai resolver. Tem certas atitudes da criança que somente a expulsão, a ordem, o domínio sobre aquela atuação vai resolver. Quantas crianças que tomam remédio controlado porque os pais não conseguiram controlar, a escola não conseguiu controlar, porque precisa de um bom discernimento espiritual para tirar da criança aquilo que ingressou por intermédio de desenho animado, por intermédio de videogame, por intermédio de um celular. A criança capta do reino do espírito o que um adulto, pelas ocupações do adulto, pelo envolvimento emocional, intelectual, espiritual, ele não consegue captar. Os profissionais da saúde, eles acabam medicando a criança. Só o remédio não tira espíritos malignos. Um remédio aquieta emocionalmente a criança. Então, discernimento espiritual, para mim, ferramenta número 1 na sua vida, tá bom? Então, fique esperto com relação a isso, mantenha a sua casa limpa, mantenha a sua casa purificada, mantenha a sua família abaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, mantenha a sua família, na verdade, abençoada, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus enviou Jesus para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Só é importante eu te dizer uma coisa, eu estou falando do reino do Espírito, eu estou falando que Deus dá aos seus filhos, aos filhos dele, aqueles que receberam Jesus Cristo no seu coração, como único e suficiente Salvador. Deus dá ferramentas para a gente poder ser muito mais do que vencedor em todas as áreas. Não existe razão para temer, não existe razão para ficar numa retaguarda, não. Nós possuímos todas as ferramentas, a luz sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer sobre as trevas. O Filho de Deus sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer sobre o Filho das Trevas. Sempre. Então não existe razão para você temer. Eu estou falando de privilégios que só têm os filhos de Deus. Mas aqueles filhos de Deus que buscam continuamente a santificação. Sim, porque você pode ter o Espírito Santo, mas sem a santificação você não verá Deus. Você pode ter o Espírito Santo e se você não buscar a santificação, os seus dons eles não estarão desenvolvidos e ativos. Porque quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, mais nós conseguimos nos mover nos dons espirituais, mais os nossos sentidos espirituais ficam ativos. Mais ativos espiritualmente nós ficamos. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, como eu posso ter discernimento espiritual? Em primeiro lugar, se você não recebeu Jesus Cristo no seu coração, feche seus olhos aonde você está e diga: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador, mas nesse momento eu escolho ser teu filho pela fé em Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados
e me purifica de toda injustiça. Faz essa oração, procura a igreja evangélica mais próxima da tua casa e comece ali a ser ensinado e a desenvolver a salvação da tua alma, porque o teu espírito, na verdade, foi salvo no momento em que você disse: eu sou pecador, perdoa os meus pecados e que Jesus Cristo venha me purificar de toda injustiça. Então, você quer ter discernimento espiritual? Você que é filho de Deus, comece a orar em línguas estranhas. Comece a ter intimidade com Deus. Eu quero te dizer uma coisa, toda frutificação, ela é oriunda da intimidade. Não é assim entre o casal? Ou eles conseguem ter filhos por telepatia? Eles conseguem ter filhos lendo livro? Não. Somente tendo intimidade. Ter intimidade com Deus é tirar tempo, e tempo de qualidade para Deus. É buscar não conhecer apenas a palavra, mas a revelação do que Deus quis dizer através daquela palavra, que já é revelada por Ele. Mas a revelação em cima daquela palavra é Deus falando diretamente contigo, neste teu tempo, nesta tua época e no ano de 2020. Então, quanto mais você buscar o crescimento em Deus, mais você vai sendo santificado, porque mais luz você vai tendo. E quanto mais luz a gente tem, mais a gente quer deixar as trevas para trás. Mais a gente abomina os nossos erros, os nossos pecados, mais a gente quer se ver livre dos nossos limites, mais a gente quer a cura das nossas emoções. Sim, porque nós queremos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, intensifique a sua conexão com Deus. Segundo ponto, enfrente todas as circunstâncias com os olhos espirituais. Seu filho não está dormindo de noite? Você não aguenta mais? A pressão, cansaço, Você está enxergando tudo com os olhos naturais. Quem sabe você chega diante da cama, do berço, no quarto. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, tu abra os meus olhos, me dá discernimento do que está acontecendo e do que eu devo fazer. Porque não é normal. Seu filho está desobediente e você não consegue mais controlar. Deus, abra os meus olhos espirituais. Deus, me dá sabedoria. Esta criança não é minha, ela é tua. Eu consagrei essa criança a ti quando nasceu. Me dá sabedoria. É tão simples. Não está acontecendo vendas no comércio? Os clientes entram na loja do lado e não entram na sua, que é filho de Deus, que é dizimista na igreja? Não, você não pode aceitar isso. Não pode. Quando todo mundo for embora, fechou a loja. Agora me revela, Deus. Me revela. Você vai se surpreender com o que Deus vai te mostrar. Abençoada noite. Tchau, tchau.